Boa tarde, quase boa noite. Gente, para a gente terminar segundo ano, no módulo 8, capítulo 22, e terminar também essa chamada Belle Époque, onde está aparecendo, eu acho que algum de vocês aí que falou sobre ela, né? Sobre todas essas mudanças que estão acontecendo na Europa. E agora, então, as inovações nos campos da ciência, da tecnologia e das artes, ela vai tomando, então, um caráter inovador e invejado quase que pelo mundo inteiro. E aí tem, então, a chamada Exposição Universal. Essa parte, vocês já viram, eu acredito, eu acho que em literatura, você já deve ter visto isso também em artes é claro, né? E essa exposição, ela foi criada em 1851 na Inglaterra. E qual o objetivo dela? Era para trazer ao público as invenções e as descobertas que haviam acontecido no Ocidente. Então você imagina como que esse povo queria. Depois, mais lá no final do livro, eles vão falar qual era o resultado, o que essas exposições realmente elas queriam, né? Desculpa. Que é essa superioridade europeia e justificar essa dominação dos colonizadores sobre os colonizados. Então, nada mais do que o capitalismo em evidência, né? E essa questão muito forte desses colonizadores em cima dos colonizados. E essa exposição, ela tinha um caráter bem enciclopédico e não havia muito critérios definidos para essa exposição, não. E, claro, as nações que eram imperialistas, elas iam exibir desde as inovações científicas e tecnológicas até objetos, animais, plantas, inclusive pessoas também. O livro deixa isso claro, a demonstração do exotismo desses povos colonizados, que acabou então sendo considerado como vitrines antropológicas. Essa chamada Belle Époque, que foi entre 1890 até 1910, acabou criando então o chamado, que era um estilo artístico, que era chamado de impressionismo, e o Art Nouveau. Não sei se pronuncia assim não. Era um movimento que nasceu na França e acaba sendo do interesse dos pintores franceses de ir além daquele realismo por meio da fotografia técnica avançada dessa época, né? Principalmente em realização de retratos. E então, como esse próprio nome indica, os artistas que eram adeptos desse movimento buscavam captar o quê? Impressões do efeito da luz nas cenas que desejavam pintar, principalmente ao ar livre. Então a Kellen deve ter falado já isso aí para vocês a respeito do impressionismo, né? E ela conhece muito mais. Na pintura, esse impressionismo teve alguns representantes, que tipo Van Gogh, Monet, Renault, que é os mais conhecidos. O livro de vocês dá outros aí, depois vocês veem aí na página 26, tá? Ele vai falar. E o Art Nouveau marcou a imprensa, as artes gráficas e o design. E foi considerado de um movimento, de uma expressão de luxo, de hedoísmo e de sensualidade. Por quê? Porque esses valores típicos da época, incorporados, aqui o livro fala assim, incorporados aos objetos por artífices industriais. E o luxo deste Art Nouveau representa a própria essência da Belle Époque.
pois enaltece a riqueza da burguesia. E claro, a burguesia ela quer se expandir cada vez mais e ela está querendo colocar isso tudo. Em contrapartida, vocês vão ver também que logo depois da Revolução Francesa, bem que nós estamos aí muito depois, vão ter então pessoas que querem resgatar, pelo contrário, né? Resgatar, como Auguste Comte, algumas coisas que se perderam com a Revolução Francesa. O cinema mudo na época desponta também na Belle Époque, e aí revela então cineastas pioneiros como os franceses Alice George, além das companhias à tarde, formado pelos comediantes também Buster Keaton e Charlie Chaplin, e o primeiro filme criado pelos irmãos franceses, que era Louis e Auguste Lumière, né? Que esses são também muito conhecidos por causa do cinema. E esse, então, além de todo esse impacto que trouxe também o advento do cinema, foram, então, publicadas as primeiras histórias em quadrinhos, que isso fazia o quê? Mais entretenimento para toda essa classe, e não somente da burguesia, mas da classe trabalhadora também. O Art Nouveau, estilo decorativo que floresceu nos Estados Unidos e na maior parte da Europa Ocidental, entre 1890 e 1914. Vocês estão vendo que aí já tá até 1914, Primeira Guerra Mundial, ok? Representou uma tentativa de criar um novo estilo de arte como reação do historicismo acadêmico de grande parte da produção artística do século XIX. Esse estilo se caracteriza principalmente por linhas sinuosas e assimétricas baseadas em formas vegetais. Trata-se, em primeiro lugar, de uma arte ornamental, cujas expressões mais típicas se manifestam nas artes práticas e aplicadas na mobília, nas artes gráficas e na ilustração. A origem do nome do movimento foi uma galeria chamada L'Art Nouveau, inaugurada em Paris em 1895. E aí tem muito legal, que é uma ilustração que dá para ver isso tudo que falou, e eu acredito que em arte vocês já viram, não vou muito me adentrar nisso, mas tem uma ilustração muito bacana de Alphonse Mucha, que é representando as 4 estações. Depois vocês olham na página 27, nessa figura aqui, ó, tá? É muito legal, que aí dá para entender então um pouco. E para terminar, olha aqui para vocês verem, as exposições universais. Então o que foi isso mesmo? Além de uma tentativa de abranger todo o conhecimento humano, organizá-lo e catalogá-las, as exposições universais representaram uma forma de demonstração do domínio europeu sobre os demais povos. As exposições promoviam comparação entre as diferentes culturas e seu desenvolvimento técnico, e de modo a demonstrar a superioridade europeia e justificar a dominação dos colonizadores sobre os colonizados. No início do século XX, as exposições internacionais ficaram conhecidas como as Feiras Mundial, que é o World Fairs, nas quais eram expostos produtos manufaturados, originários de diversas nações, reunindo uma grande variedade de indústrias e tendências no campo da ciência e das artes. O apogeu dessas mostras ocorreu em 1904, na exposição de St. Louis, na Louisiana, nos Estados Unidos. E aí, então, nós terminamos todo esse capítulo. Fica aí, então, depois de vocês verem essa exposição universal do eurocentrismo e pensamento civilizador, você vai ver aí na página 27
28 e 29. E aí, então, nós temos todas as atividades que para vocês aí pegarem, principalmente questão de vestibular, tentarem resolver aí. E aí depois se vocês precisarem, a gente pode comentar. E passamos então para o módulo 8, capítulo 23, tá? Módulo 8, capítulo 23, então, que vai falar muito da América, então, do século XIX, aquela corrida para o oeste, a expansão territorial dos Estados Unidos, a corrida do ouro, aquela guerra de secessão, toda essa parte aí dos Estados Unidos, principalmente, que vai acontecer aí em todo esse módulo, ok? Então, até o dia da live. Um abraço.